Tribuna Livre chegando, sexta-feira, 18 de abril de 2025. Eu sou Juliana Lima. Vamos juntos até o meio-dia. Lembrando que você pode acompanhar o Tribuna Livre pelo aplicativo Rede Catedral. Siga também as nossas comunidades no Instagram, Rádio América Oficial e TV Horizonte Oficial. Comigo, Suelen Ogando. Bom dia, Suelen. Bom dia, Juliana e todos que estão com a gente nessa manhã. O programa de hoje nós vamos falar sobre a morte e o luto. É sexta-feira santa, né, gente? É um dia de luto e reflexão na Igreja Católica, dedicado à memória da paixão e morte de Jesus Cristo. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Olha, o luto pode ser uma experiência dolorosa e penosa, mas é necessária para que a pessoa possa retomar o contato com o mundo exterior. Algumas pessoas podem ter dificuldade em seguir em frente após o luto, enquanto outras podem aprender lições valiosas para toda a sua existência. Falar da morte é difícil, não é mesmo? Muitas pessoas até evitam pensar nesse assunto, mas é muito importante entender e se preparar. No programa de hoje, vamos receber convidados especiais para refletir sobre a morte e o luto. Fica com a gente. Sueli, para você também é difícil? Não é fácil não, né? A gente ter perdas, não, igual dos meus avós, foram coisas que realmente marcaram muito. Eu estava grávida do Luiz, eu estava 5 meses grávida do meu filhinho e a minha avó morreu sem conhecê-lo. Então, isso foi uma das coisas que me mexe. Eu vou até chorar, não vou não. Mas emociona a gente. Principalmente, né? É um laço assim que nunca mais a gente tem igual, né? Principalmente depois que a gente perde os avós, a sensação que a gente tem é que a família literalmente deteriora, né? Cada um vai cuidar de sua vida, a gente perde aqueles encontros do final de semana, né? Que todo até mundo hoje, como é uma junto. data, por exemplo, tô indo para Vespasiano depois daqui, que eu tenho famílias lá. E eu não vou ver minha avó. E lá era a cidade, né? É a cidade dos meus avós, mas tem os tios avós, então tô indo para lá agora, mas dá aquele aperto no coração, né? Imagina. Gente, vamos agora de notícia. Olha, vamos saber o que abre e o que fecha nessa sexta-feira na capital. E o repórter Nilton Lopes traz os detalhes. Neste feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes, o transporte coletivo em Belo Horizonte vai circular com frota reduzida e horários habituais dos feriados. A coleta de lixo domiciliar será realizada somente neste sábado. O Jardim Zoológico vai funcionar normalmente entre 8 da manhã e 5 da tarde, exceto na segunda. Abrigos e casas de passagem terão funcionamento normal. Os CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, ficarão fechados até segunda-feira. As unidades da FEMIG, como o João 23 e o Risoleta Neves, vão atender normalmente, assim como o de Lomberes, o SAMU e as UPAs. Os postos de saúde estarão fechados e reabrem na terça-feira, dia 22. As unidades do Restaurante Popular vão servir alimentação apenas para moradores em situação de rua em todo o feriado. O Mercado Central estará aberto entre 8 da manhã e 1 da tarde, na sexta, no domingo e na segunda. Já no sábado, ele funciona de 8 da manhã às 6 da tarde. Repórter Nilton Lopes. Muito obrigada, Nilton. Olha só, o repórter João Eduardo Santana chegou ao vivo com a gente aqui no estúdio, falando sobre os eventos que movimentaram a manhã desta sexta-feira, Paixão de Cristo em Belo Horizonte. Muito bom dia, João. Mais uma vez aconteceu a distribuição de peixes na Lagoinha? Isso mesmo, Juliana, Suelen, bom dia para vocês, bom dia também para quem nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica. Como dizia São Paulo da Cruz, a paixão de Jesus é o remédio eficaz para todos os males do mundo. E a gente sabe que a maioria dos males desse mundo tem a ver com a dor, com o sofrimento, com a indiferença das pessoas frente às realidades ruins que alguns apresentam. E para sanar um pouquinho dessas dores do povo, muita gente gosta de se reinventar. E há mais ou menos 30 anos, o senhor Afonso, que é um comerciante muito conhecido aqui de Belo Horizonte, da região noroeste, eu conheço praticamente desde quando me tornei jornalista profissional, porque trabalhava muito perto ali de onde ele tem a sua empresa, ele distribui peixes para milhares, não estou brincando não, são milhares de pessoas. Hoje, por exemplo, Juliana e Suelen eram aproximadamente 3 quarteirões repletos de pessoas esperando, desde as 10 horas da noite de ontem, quinta-feira, as pessoas esperando a distribuição de peixes. As imagens que você que está na TV Horizonte, pelo YouTube, pela TV acompanha e que eu narro para você que está pelo rádio, elas mostram bem isso. São pessoas que a todo momento estavam lá buscando o seu saquinho de peixe. É um caminhão, isso mesmo, um
caminhão de peixes. A quantidade exata, o seu Afonso nunca quis revelar nem revela para ninguém, mas é muito peixe. São toneladas distribuídas aí para milhares de pessoas que vão ficar mais felizes nessa época do ano. Daqui a pouco, no Rede Notícia ao meio-dia, eu vou contar com detalhes essa história. Mas Juliana, Suelen, quero falar também de uma outra iniciativa que marcou essa Sexta-feira da Paixão, que está acontecendo agora na região da Praça da Estação. É a Via Sacra da Pastoral do Povo de Rua. A Arquidiocese de Belo Horizonte tem uma pastoral há mais de 20 anos que cuida voluntariamente de muitas pessoas que trabalham e que, infelizmente, mesmo trabalhando, acabam na rua, infelizmente, por conta de toda a questão social que a gente conhece bem. E eu quero trazer agora para a nossa conversa uma fala do Jorge, isso mesmo, Jorge Santana, que é um homem formado, tem curso superior e na pandemia acabou perdendo tudo, mas foi acolhido pela Arquidiocese de Belo Horizonte. Vamos ouvir. Na verdade, o que levou eu a viver nas ruas foi o período da pandemia. Ou seja, a pandemia fez eu ficar sem nenhuma renda. Eu estudava, eu tinha uma bolsa, né? Eu tinha uma renda que dava para eu me sustentar, mas com a pandemia eu perdi essa bolsa, então não tive outra alternativa senão a procurar, né, o serviço da prefeitura, o abrigo, o local onde morar, e entrei nessa trajetória de rua. Passei a frequentar um restaurante popular e com o tempo eu fui me aproximando da pastoral de rua também e ela passou a me assistir. Esse foi o Jorge. Daqui a pouco no Rede Notícias a gente vai ouvir mais um pouquinho da história dele. Ele que hoje é voluntário da pastoral de rua da Arquidiocese de Belo Horizonte. Perdeu tudo que tinha por conta da pandemia, virou morador em situação de rua, perdeu inclusive a saúde. Foi acolhido por essas pessoas que cuidam da pastoral. A partir daí, ganhou uma casa, ganhou um emprego, hoje ajuda a pastoral da Arquidiocese no cuidado com outras pessoas que viveram situações parecidas com a dele e agora ele celebra, nesta Sexta-feira da Paixão, um jeito novo de viver. Vida que brota da vida, como diz a música. Por isso que a paixão de Jesus não pode ser enxergadas, digamos assim, Juliana e Suelen, como apenas um sacrifício de um homem comum por um povo que não merecia. A paixão de Jesus ela é de fato um remédio eficaz para todos os males do mundo. Por isso que eu quero convidar você para acompanhar a programação da TV Horizonte, da Rádio América e da TV, seja no YouTube, nas redes sociais também da Rádio América, da TV Horizonte, a partir das 3 horas da tarde. Você vai acompanhar toda a questão das funções da Sexta-feira da Paixão, vai acompanhar também a partir das 7 horas da noite, direto da Praça da Liberdade, a ação litúrgica da sexta-feira com a encenação da Paixão de Jesus dentro do projeto Mina Santa. Você é convidado a ficar conosco durante todo esse fim de semana, celebrando com a gente aí da sua casa o memorial da Paixão, da Morte e da Ressurreição de Jesus. Deus nos guarde nesse dia. Oi, João, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no estúdio. São iniciativas como essa, gente, que realmente dá um quentinho no nosso coração, né? Essa distribuição de peixes da Lagoinha também acompanha há muitos anos, né? Quando eu fiquei na Rádio Tatiaia, quase 13 anos, era a pauta que a gente ficava mais impressionado na Semana Santa e ficava esperando para poder cobrir, porque quando a gente ia trabalhar já tinha essa fila gigantesca, é um gesto maravilhoso. E a Via Sacra também, que daqui a pouco vem, como o João falou, com o almoço, que envolve todo mundo, as pessoas em situação de vulnerabilidade aqui na cidade, realmente assim, mexe com o coração. Então a gente convida você para ficar com a gente nessa sexta-feira. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses temas difíceis também, morte e luto, mas uma reflexão muito interessante para você, não é mesmo, Suelen? É isso mesmo, e vale lembrar, né, João e Ju, que realmente essa situação, né, dessa distribuição de peixes, às vezes é o único alimento da pessoa no dia, né? Então é uma coisa muito importante a gente, né, frisar mesmo. É isso mesmo. Olha, para você que nos acompanha na TV Horizonte, a Suelen chega com as capas dos principais jornais do país. Fica aí. Estamos de volta com o Tribuna Livre, sexta-feira, 18 de abril de 2025. Você sabia que o Brasil tem agora um cadastro gratuito de cães e gatos? A repórter Valquíria Rios, da agência Rádio Web, traz todos os detalhes. Cães e gatos agora terão RGs e sem pagar nada por isso. É que o governo federal lançou o sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, o Simpatinhas. Além dos dados do responsável, o cadastro terá o endereço, a idade, a raça e o histórico de doenças e vacinas de cada animal. Esse RG vai acompanhar o animal por toda a vida. Além dos Simpatinhas, também foi criado o Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, o ProPatinhas,
que possibilitará, entre outras ações, saber a localização dos animais em caso de desaparecimento, como explica a diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos dos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Vanessa Negrini. O Propatinhas é o programa nacional que, em parceria com estados e municípios, promoverá ações de castração, microchipagem, registro de cães e gatos, com foco no controle populacional ético, bem-estar animal, prevenção do abandono, enfrentamento de maus-tratos e redução do número de animais em situação de rua. A secretária nacional de Biodiversidade, Floresta e Direitos Animais, Rita Mesquita, classificou como histórico o lançamento das iniciativas de cuidado e proteção aos cães e gatos. Esse é um momento histórico que nós estamos vivendo. Isso nos ajuda a colocar para todos lá fora o quão grande é a nossa responsabilidade com a nossa enorme, diversa, maravilhosa e única biodiversidade do nosso país. Em seu discurso, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, lembrou que a causa animal está em pauta no governo Lula desde a transição. A ministra ressaltou que os novos serviços, oferecidos de forma gratuita, beneficiarão os donos de animais em comunidades mais carentes. Essa política pública da castração ética de cães e gatos é para que a gente não tenha um descontrole da população de cães e gatos e que seja feita nas condições clínicas adequadas, que tenha um olhar para as comunidades da periferia, para as comunidades tradicionais, que não têm recursos para acessar esses serviços e que elas possam, a partir da oferta pública, ter também acesso a esse serviço. O acesso ao Cadastro Nacional de Animais Domésticos é feito com o login do gov.br. Cada animal registrado receberá uma carteirinha com foto, número de identificação único e válido em todo o país. O documento terá um QR Code que poderá ser fixado na coleira do animal. Informações sobre campanhas públicas de castração, vacinação e microchipagem em cada região serão enviadas aos tutores cadastrados. Agência Rádio Web, com colaboração de Gisele Brasil, de Brasília, Valquíria Rios. Muito bem, muito obrigada, Valquíria. Nossa, Ju, achei muito bonitinho essa identidade. Eu sei que você tem bichinhos. E aí, você está pensando em fazer para os seus? Não, e mais do que bonitinho, é útil também, né? Porque o que acontece? Hoje a gente tem um problema grave no país, que é quando um animal some, perde, né, roubado, né, enfim. A gente não sabe, a gente tem vários cadastros, vários sites que as pessoas tentam achar, mas não existe uma coisa nacional. Então, assim, com o cadastro vai facilitar, porque você tem pelo menos acesso a esse registro nacional. Você tem como saber de quem que é aquele animal que você encontrou na rua, né, ou que está perdido. Então, assim, é uma iniciativa muito bacana do governo. A gente pede, indica aqui, né, para que todo mundo faça o cadastro, para ele ser acessível aí pelo país inteiro, né? Todo mundo pode acessar, é um cadastro único. É, assim como ontem nós comentamos também sobre a nova identidade também, né? Que vai vir justamente para ajudar a facilitar toda essa unificação, digamos, né? Dentro do governo todo, né? De dados. Mesmo. Porque o que adianta ter em Belo Horizonte, aí eu posso criar uma outra identidade em São Paulo, Paraná e por aí vai, né? Então, realmente, a centralização dessa forma vai ser muito mais assertiva, com certeza. Gente, vamos agora de estradas mineiras. As estradas mineiras estão com intensa movimentação desde as primeiras horas do dia, tá? Muitos viajantes ainda estão deixando Belo Horizonte hoje. Na BR-381, sentido Vitória, há um grande fluxo de veículos em direção às cidades do Espírito Santo e com engarrafamento entre o Rio das Velhas, tá, gente? E o trevo de Sabará. Há também um acidente envolvendo uma carreta que contribuiu para agravar os problemas no trânsito. E no entorno da rodoviária em Belo Horizonte, a movimentação está sendo grande, viu, gente? Grande de veículos, com muito congestionamento e para quem deixa a capital de ônibus. Então, fiquem atentos, hein? Tire o tempo muito maior para você conseguir sair da sua casa até a rodoviária, tá? A expectativa é de cerca de 80 mil pessoas que passem pelo local entre hoje e a próxima segunda-feira, dia 21. Então, que nem eu comentei agora mesmo, né, Ju? É melhor todo mundo que tem viagem marcada, porque, gente, o ônibus sai na hora certa. E então, você vai com cuidado, né, nas estradas. Afinal de contas, motorista bom é motorista que chega, né, gente? Vamos ter responsabilidade, juízo, não beber, não usar o celular, né? Ficar atento aí, porque realmente, assim, viajar é muito bom, mas chegar é melhor ainda, né?
Olha, vocês que estão acompanhando a discussão sobre a pejotização, já sabem o que é isso? O ministro Gilmar Mendes suspendeu nacionalmente todos os processos trabalhistas que discutem a legalidade da contratação de pessoas físicas como pessoas jurídicas, a chamada pejotização. O repórter Renê Almeida, da agência Rádio Web, traz os detalhes. O Ministério Público do Trabalho divulgou nota em que manifesta preocupação com a suspensão nacional de todos os prazos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada pejotização. A decisão foi tomada pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. No texto, o MPT diz que o crescimento vertiginoso da simulação de contratos civis que buscam mascarar a relação de emprego impõe severos prejuízos ao trabalhador brasileiro, que fica à margem de inúmeros direitos trabalhistas, a exemplo de férias anuais remuneradas, 13º salário, aviso prévio, FGTS e horas extras. Além disso, o Estado brasileiro será duramente impactado frente à diminuição da arrecadação, com prejuízo imediato à Previdência Social. Estudo mostra que se metade dos trabalhadores CLT se tornassem PJs formais, a perda de arrecadação anual poderia chegar a 384 bilhões de reais, cerca de 16% da arrecadação federal de 2023. O órgão ressalta que a Constituição confere à Justiça do Trabalho a competência para o julgamento das causas em que se discutem controvérsias decorrentes das relações de trabalho. E, por fim, o MPT pede à comunidade jurídica, os agentes políticos e econômicos, os trabalhadores e movimentos sindicais uma reflexão serena, socialmente responsável e juridicamente compatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, confiante de que o STF decidirá o caso levando em consideração os direitos fundamentais do trabalho, da estabilidade e sustentabilidade da ordem fiscal e previdenciária com justiça social. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Muito bem, Renê. Olha, gente, virou uma loucura a compra desenfreada de medicamentos com o objetivo de emagrecer. As populares canitas emagrecedoras foram desenvolvidas para diabetes, mas viraram uma febre para combater a obesidade. E a repórter Marina Fauci, da agência Rádio Web, traz os últimos detalhes da decisão da Anvisa sobre o assunto. A Anvisa aumentou o rigor para a prescrição e venda de medicamentos da classe GLP-1, usados no tratamento de diabetes e obesidade. Entre eles estão a semaglutida, a liraglutida e outros conhecidos por ajudar na perda de peso. De acordo com as novas regras, a receita médica precisa ser emitida em 2 vias e a farmácia deve reter uma delas, como já acontece com os antibióticos. As receitas terão validade de até 90 dias. A medida foi tomada após um aumento de reações adversas, principalmente quando os medicamentos foram usados fora das indicações aprovadas, como para fins estéticos e sem acompanhamento médico. Apesar disso, os profissionais da saúde continuam autorizados a prescrever esses medicamentos para outros usos, desde que avaliem os riscos e informem o paciente. As novas regras entram em vigor 60 dias após a publicação no Diário Oficial da União. Agência Rádio Web de Brasília, Marina Fauci. O Suelen, é umas loucuras que o povo inventa, né? Nossa. Gente, esses dias eu vi até uma matéria falando o seguinte, que a quantidade de roubos que estão acontecendo nas farmácias por causa dessas canetas, porque ficaram caríssimas e os ladrões já sabem que é o tipo de produto que tem fácil, né? Que sai fácil. Sim. Então o pessoal agora está roubando as farmácias para poder conseguir essas canetas e vender no mercado negro. Sim, é um até absurdo, porque, né? não, super. E até porque as pessoas hoje elas querem a facilidade sem receita para poder comprar e já usar, e até indevidamente. Eu tenho até umas pessoas que eu conheço que elas usaram indevidamente. Gente, vale lembrar, isso dá um efeito colateral, assim, absurdo. Náuseas, sabe? Vários efeitos colaterais péssimos. Eu conheço várias pessoas que estão utilizando de forma legal, dentro do que pode, mas o efeito colateral é horrível, né? gente. Esse culto ao corpo, a gente Sim. vem acompanhando isso, essa pressão estética, mulher, então, sofrimento, né? A gente não pode nem engordar com paz, né? Você vai ficando mais velha, é uma coisa normal que acontece, gente. Menopausa,
né? Você tem que fazer reposição hormonal mesmo. Se você não puder, você vai ter os sintomas da menopausa. Mas, assim, o que a gente tem que colocar na cabeça é que o emagrecimento ele não é um processo fácil, né? É um processo realmente de reavaliação dos hábitos, de readaptação. Não é fácil para ninguém. Tem nada fácil, na verdade, E né? não é da noite para o dia, né, que você vai emagrecer. Então, sempre uma boa alimentação e exercício físico realmente são as melhores opções. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já falando sobre a morte e o luto. Sai daí, não. De volta com o Tribuna Livre. Hoje falando sobre morte e luto, para a gente refletir mais sobre esse difícil assunto, mas necessário, não é mesmo? A gente recebe aqui no estúdio a psiquiatra e tanatóloga Mariel Paturli. Muito bem-vindo, Mariel. Tudo bem? Muito bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Agradeço o convite. Nós aqui agradecemos. E recebemos também a psicóloga clínica, a Márcia Isnardi. Seja muito bem-vinda, Márcia. Nós vamos falar muito desse viés, né, gente, da área da saúde, dentro da psicologia, dentro do sentimento. Porque é tão difícil aceitar a morte? Já começo o quadro com essa pergunta. Por gentileza, Márcia, primeiro e depois, por favor, Maria. Bom dia, né? Um prazer estar aqui, né, para contribuir. Por que é tão difícil? Porque morte é um fim, né? As pessoas já associam morte com um fim. E nós não estamos acostumados a perda, a fim. Para a gente vai viver eternamente. Né? Então é muito difícil a pessoa aceitar, a pessoa que não tem essa reflexão, né? E, infelizmente a nossa sociedade, agora, né, Mariel, que a gente estava conversando lá fora, que está assim, sendo divulgado sobre a morte e tal. Então assim, quando a gente fala de morte, a gente pensa, peraí, tem uma vida, né? É verdade. E Mariel, por gentileza, sua opinião. Então, eu acho que é muito difícil para a gente, porque nós somos uma sociedade muito materialista, né? Então, a gente tem a visão desse corpo, só desse corpo. Então, a gente acredita, a maior parte das pessoas, que ao morrer vai acabar tudo. Né? Os tibetanos falam que o nosso medo da morte vem por causa da nossa ignorância de não saber quem a gente realmente é. Então, fica essa pergunta, bom, então o que eu sou se eu não sou só um corpo? Então, parece, né, o que tudo indica, que a gente é um ser espiritual que está encarnado. Então, ao a gente morrer, não vai acabar tudo. Vai acabar essa vida, sem dúvida que essa acaba, não tem jeito. Né, a matéria. A matéria volta para a matéria e o que é espiritual em nós volta para o espiritual. Então, eu acredito que se a gente ampliar essa visão com a espiritualidade, a gente vai se ver como um ser, assim, que na verdade está como que numa passagem, né? Que essa vida ela vai continuar. Que, aliás, a gente está hoje na Sexta-feira da Paixão, foi o grande exemplo do Cristo, né? O Cristo foi um ser que parece que ele venceu essa morte física. Ele mostrou para a gente que a gente tem uma identidade espiritual. Verdade. Ô, Márcia, tem gente que não gosta nem de pensar nesse assunto. Eu converso com várias pessoas e falo assim, ó, eu não gosto nem de pensar quando meu pai vai morrer, quando a minha mãe vai morrer, bate na madeira. Isola. Que momento da vida é importante a gente começar a pensar sobre isso e principalmente assim, falar sobre a questão da morte com as crianças, por exemplo? A morte, ela está presente. Né? O tempo inteiro, né? Morte dos animais. Exatamente. Né? E ela faz parte da vida. Né? Então, o que acontece? Hoje, o que a gente vê, antigamente, as crianças, elas participavam, né, dos velórios ali. Normalmente, as pessoas morriam em casa, né? Então, as crianças estavam ali. Hoje, as crianças são as primeiras a serem retiradas, né? Muitas pessoas não levam elas evitam até Exatamente. Levar, né? Então, você não precisa de expor, né? Vem cá para você ver aqui, né? De repente, lá na cova. Né? Isso aí depende de cada educação. Mas, assim, estar falando, sabe, sobre existe um fim, né? Existe é o que a gente chama de um ressignificar a morte, né? E hoje em dia a gente vê também as pessoas, né, com animais, né, com pets. Então, toda criança hoje tem um pet. Como é que a gente fala sobre esse assunto com a criança? Perdeu uma avó, por exemplo, perdeu um avô, como é que fala? Vira estrelinha ou vira não estrelinha, vira? vai pro céu. Por aí, né? Não é fácil não, né? Eu sou adepta à verdade.
né? Então, normalmente, a gente não vai falar, né? Você vai... Eu lembro de uma vez que eu atendi uma pessoa com síndrome de Down. E ela disse, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Aí eu falei assim com ela, nossa, imagina você dentro de um buraco, ali fechar. Não, não quero morrer não, não quero morrer mais não. Né? Então, assim, o que você vai estar falando com a criança, né? Eu falei assim, olha, pode ser que a gente não vá, né? Pode ser não, nós não vamos mais ver, né? Esse bichinho, esse animalzinho. Mas onde que ele vai estar? Dentro do nosso coração. Verdade. Né? Então, quando a gente faz essa, sabe, essa integração, né, como ela está falando, né? Nós não somos só isso aqui. Aí quem acredita que é só isso aqui, mesmo assim ainda tá? Ele vive em algum lugar, ele vive na nossa memória, né? E aí é onde a gente, provavelmente, vocês vão estar falando disso também, né? Que é a ressignificação, que é a questão da gratidão. Vamos agradecer, né? Vamos lá ver onde que está. Agora, onde é que o vovô está? Né? Está aqui dentro. Vamos escrever uma cartinha para o vovô? Porque isso é parte da compreensão da criança. O que você entende? Né? O vovô não está mais aqui? Onde que você vai conversando com a criança e vai deixando ela expressar. Porque o importante é essa expressão, entendeu? Expressar o que ela está sentindo, acolher, né? Isso que é esse momento que ela está vivendo ali. Verdade. Maria, a gente pode pensar na morte e também das fases do luto. Né? Sim. Como é que você avalia essas questões por causa da dor, enfim, sofrer, curtir, enfim, tá neste momento do luto, ele é positivo? Então, o luto é um processo, né, natural que ocorre quando a pessoa tem uma perda muito significativa. Então, a primeira que trouxe essa ideia do luto foi a Elizabeth Kübler-Ross. Ela falou que tem 5 fases, né? Primeiro, você nega aquilo que aconteceu. Não, isso não é possível, não está acontecendo comigo. Segundo, você começa a tentar alguma negociação com Deus. E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, quem sabe não vai acontecer essa morte aí, né? Depois você entra numa raiva muito grande daquilo que está acontecendo. Depois fica muito deprimido e depois passa a aceitar. Hoje em dia, especialmente depois da pandemia para cá, que aumentaram muito os estudos sobre o luto, a bibliografia sobre o luto, hoje em dia vê-se de uma forma diferente o luto. Não mais nessas fases estagnadas e paradas, que aliás elas nunca foram lineares, você nunca vai passando de uma certinho para a outra, às vezes você está numa e volta na outra, para ver mais o luto como uma vivência tão devastadora que muitas vezes você está caminhando para reconstruir e está caminhando para a depressão. Como se fosse uma coisa mais pendular, vamos dizer. Sim. E eles trazem também a noção que o luto ele é tão magnânimo, né? Ele toma tanto conta da pessoa, que a pessoa entra como se fosse um carrossel de sentimento. Uma hora ela está bem, uma hora ela está triste, outra hora ela quer sumir, outra hora ela está dando gargalhada. Então, na verdade, é aquela... A gente brinca que é tudo junto e misturado. É como se fosse vários e vários sentimentos ao mesmo tempo. Então, assim, mudou um pouco essa ideia de fase. Como também mudou a ideia do tempo. Né? A gente achava que o luto tem um tempo certo para durar. Não é mais isso. É aquele tempo que a pessoa precisa para realmente ela conseguir ficar só com essa pessoa dentro, ter esse lugar dentro agora, porque fora não existe mais, né? Mas eu acho que essa dor que vai mobilizando a pessoa, vai trazendo também para ela os bons momentos que ela viveu, aquilo que ficou, o amor que ficou. Perfeito. Que, aliás, era o que você estava falando, né? De morar dentro do coração. Quer dizer, o amor, ele permanece, o amor fica. Perfeito. Ô, Márcia, a gente já está caminhando para o final, infelizmente, mas, assim, estou gostando demais dessa conversa, tenho certeza que os nossos telespectadores, nossos ouvintes da Rádio América também estão gostando, né? É um assunto difícil, mas necessário. Queria que você encerrasse, né, falando o seguinte, quando que a pessoa tem que procurar uma terapia? Ou é indicado fazer terapia sempre que a gente passa por esse processo? Como é que a terapia pode ajudar, né, considerando o seu ramo, que é a psicologia? O que é importante é que todas as pessoas, elas se expressem, sabe? Se coloque, né? E a dor, a gente não mede dor. Né? Uma pessoa que perdeu uma avó, perdeu, né? Então, assim, a gente não perde. E até é interessante que a gente não vai estar abordando isso, mas o luto, ele também pode ser de perda de emprego, perda de um ideal de um casamento, entendeu? Então, são vários, né? Perdas significativas. Perdas coletivas, né? Também. Perdas coletivas. Sim. Então, assim, quando a pessoa... Então, é importante esse primeiro momento dessa expressão.
né? E esse acolhimento da dor. Por isso que é importante as redes de apoio, né? Os familiares estar ali, porque sempre tem aquela pessoa que é mais frágil, né? Mais sensível, também aquela que é fortona, que parece que é também, é algo que a gente tem que estar olhando, né? Então, normalmente, a pessoa busca, entendeu? Esse apoio, né? Agora, quando o familiar estiver vendo que está assim, né? Ela não está aguentando, não está suportando, aí é um momento mesmo de buscar ajuda, até inclusive medicamentosa, né? Sim. Aí pode entrar uma medicação também, né, Maria? Pode. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e até é muito importante vocês estarem falando sobre isso, porque acontece o seguinte, a pessoa morta no velório, as pessoas já começam, não, tem que dar um Rivotril para ela, tem que dar um Lexotan, ela não pode ficar do jeito que ela está sofrendo demais. Então, a gente tem uma tendência de medicalizar esse momento. E chapar as pessoas, também. Né? A entorpecer, para a pessoa não sentir, ficar anestesiada. E, na verdade, essa dor, ela é importante que ela seja vivida. E tem um tanto de dor que a gente tem como que esgotar essa dor para realmente você conseguir viver aquela vida que ficou totalmente diferente e transformada com o luto, né? Mas são casos que eu acho que considero bem mais graves, porque senão você vai meio que tamponar um buraco com remédio, mas o buraco está lá. Verdade. Então, é importante que a gente faça o que a Márcia falou, de uma terapia, de uma busca de apoio, de pessoas que estejam próximas para te ajudar, né? E medicar realmente só quando for muito necessário, só quando aquela dor for insuportável para a pessoa e às vezes ela quer só morrer também. Gente, né? Muito bom esse assunto, muito queria boa continuar a presença mais de vocês, a gente queria falar mais. Também. Mas eu queria já de antemão agradecer muito a presença aqui da Mariel Paturli, da Márcia Isnardi pela presença aqui no estúdio, né? Tenho certeza que os ouvintes também gostaram muito, os telespectadores aqui da TV Horizonte. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta falando sobre esse assunto agora com um viés da espiritualidade. Fica por aí. Fica com a gente. Estamos de volta com a Tribuna Livre, sexta-feira, 18 de abril, sexta-feira da paixão, né? Nesse clima de recolhimento, o programa abre espaço para um tema sensível, mas necessário, a morte e o luto. Isso mesmo, Juliana. E como atravessar esse processo tão íntimo, né? E ao mesmo tempo tão universal. O que é a dor da perda pode nos ensinar. Para contribuir conosco sobre o assunto, estamos com o autor do livro Teologia da Morte, o padre Renato Oliveira. Seja bem-vindo, padre Renato. Obrigado. Muito obrigada. Vamos começar mostrando o livro do senhor, né? Sim. Que foi premiado, não é mesmo, Célia? Isso mesmo, o livro do padre Renato ficou entre os 10 melhores no Prêmio Jabuti, dentro da área de teologia, no campo da né? teologia. Isso mesmo. Ô padre, fala um pouquinho pra gente então, como é que foi a escolha desse tema, como é que foi a construção desse livro? Bom, primeiro eu trabalhei esse tema na minha tese de doutorado, né? Apesar do livro chamar Teologia da Morte, o livro ele tem 4 partes. Ele trabalha uma parte sociocultural, uma parte filosófica, uma parte teológica, uma parte mais prática, né? Eu terminei a tese de doutorado em 2011 e aí depois, no período da pandemia, eu decidi reescrever o livro, transformar a tese num livro, para ficar mais palatável para o público em geral, porque a tese é um trabalho muito técnico, né? muito acadêmico, muito fechado, né? Muito introspectivo, então era necessário dilatar o tema para ter mais acesso a mais públicos, né? Então, aí nesse sentido, o livro nasceu dessa meditação, dessa reflexão em torno do tema. E o que virou, no final das contas? O que as pessoas podem encontrar no Teologia da Morte? Aqui ela vai encontrar uma reflexão sobre a negação sociocultural da morte, né? Como que hoje as pessoas têm dificuldade em tratar do tema da morte, como que a morte hoje é um tema censurado, né? Em que não se fala da morte nas rodas de conversa, né? Nos meios sociais de modo geral, que há uma exposição midiática da morte, né? Na TV, nos jornais, no cinema. Esse sensacionalismo, né? Exatamente. Depois tem um lado mais humano, que na verdade a morte, todos nós estamos condenados a morrer. Não tem como eu negociar com a morte, né? A morte é uma realidade que está latente dentro de mim. Eu sou um ser mortal. O ser humano caminha ao encontro da morte, né? A morte
ela goza de uma presença constante dentro da vida, né? Então, ela é uma verdade irrefutável. Na verdade, o ser humano, ele dorme e acorda com a morte do lado, né? Não tem como eu rejeitar essa minha condição mortal, né? Um dia todos nós desceremos à sepultura. Um dia todos nós beberemos esse cálice amargo da morte. Depois tem um lado mais religioso, o lado mais teológico, né? O lado que apresenta a morte do ponto de vista teológico, do ponto de vista religioso, né? Apresenta a ressurreição como uma oferta de vida após a morte, como resposta ao drama da morte, né? Porque, na verdade, segundo alguns antropólogos e também filósofos, a religião surgiu para poder resolver o problema da morte. Porque o ser humano ele quer viver de forma permanente, né? Mas ele dá de cara com a morte. Então as religiões elas vêm oferecer uma vida pós-mortal. Toda religião tem uma oferta de vida pós-mortal. Toda religião crê numa vida pós-mortal. Aí o que diferencia é o tipo de doutrina, né? Mas a crença numa vida pós-mortal faz parte desde das religiões mais primitivas até as mais contemporâneas, né? E depois eu trabalho no aspecto mais prático, né? Que é o aspecto, por exemplo, do luto, como trabalhar com enlutados, né? A humanização do morrer, né? No bloco anterior, a psicóloga, a psiquiatra tratavam do luto, né? Na verdade, o luto é igual causa jurídica. Você sabe quando ele começa, mas não sabe quando ele termina. É verdade. Porque o luto depende muito da minha relação com a pessoa falecida. Então, quem tem uma relação mais intensa, vive um luto mais doído e mais demorado. Né? Quem tem uma relação mais distante, vive um luto mais afastado. Entendeu? Verdade. Então, depende muito da situação, depende muito do tipo de morte. Uma coisa é o luto da morte de uma criança. Outra coisa é o luto da morte de um jovem. Outra coisa é o luto da morte de uma pessoa que está enferma, né, com 90 anos, né? Então depende muito, né? Ô padre, de maneira geral, a gente aceita, né, melhor a morte quando a gente vai naquela ordem natural, né? Nós vamos enterrar os nossos pais, vamos dizer assim, né? Que seria isso. Seria assim a morte natural. Mas quando isso inverso, sai do controle, né? Por exemplo, um pai vai enterrar o filho, a sensação que a gente tem é que isso é mais difícil para as pessoas. O senhor também tem essa percepção? Tem essa percepção e isso pode ser percebido de várias formas. Por quê? Em geral, é como se rompesse a cadeia, né? É como se a morte fosse uma coisa que não devesse acontecer. Exatamente. Né? Então, por exemplo, a morte de uma criança, de um adolescente, em geral, a sociedade rejeita, custa acreditar nesse tipo de coisa. Uma coisa é uma pessoa que está doente, está com 90 anos, que já está caminhando ali para a fase final da vida. Outra coisa é uma pessoa cheia de vida. E essa semana nós tivemos o caso da Sara, que é aquela menina de 8 anos que perdeu a vida por causa de uma trend do TikTok do desodorante, inalação. Isso realmente, né, ela teve uma parada cardiorrespiratória. E como que isso mexeu com a sociedade, sabe? Sobre a morte de uma criança inocente, né? Então, esse tipo de morte, né, de criança, né, porque na verdade, para pais é muito difícil enterrar filho. Né? Esse é um tipo de luto muito doído. Na verdade, é um luto que não acaba nunca. É verdade. Né? Pais que enterram filhos vivem um luto permanente, né? E um luto muito doído, né? Porque, na verdade, né, o tempo, ele abranda o luto, mas ele não apaga o luto nesse tipo de situação. Né, de pais que enterram filhos, crianças, né? Esse tipo de luto é muito doído. Ô, né? padre, também tem uma coisa assim, a gente, né, que está de fora, muitas vezes você quer consolar as pessoas, mas você tem uma dificuldade de fazer isso também. Tem gente que fala assim, não, vamos começar a fazer ela sair de casa, né? Vamos propor outras coisas. A gente tem essa dificuldade também de ter esse entendimento do processo que a pessoa está passando. Muitos amigos até se afastam, porque também lidar com a morte do outro, né? Ou de alguém que está sofrendo com isso, é também lidar um pouco com a própria morte em nós, né? Do que a gente considera, dos conceitos que a gente considera. Como é que a gente acolhe esse outro? A gente deixa ele no processo dele, a gente tenta tirar, a gente não faz nada, a gente espera ele voltar, como é que faz? Na minha percepção, a gente tem que respeitar o processo de cada pessoa. Eu não posso querer acelerar ou prolongar o processo, porque cada pessoa vive o processo de uma forma. Agora, que quem está lidando, se não tem habilidade em tratar com a morte, vai ter muita dificuldade. Né? Porque, na verdade, a experiência de morte é a experiência de perda. Quem não sabe lidar com perda também vai ter dificuldade em lidar com a morte, né? Então a gente tem que respeitar o processo de cada um, né? Porque na verdade eu não sei o tipo de afeto que a pessoa
tem com a pessoa falecida. Então, isso depende muito, né? Por exemplo, pais vivem um luto mais demorado. Uma pessoa mais distante vive um luto mais abrandado, né? Então, eu tenho que respeitar o processo e a caminhada de cada um. Eu não posso querer, não chora, não faz isso, é preciso sair. Você tem que respeitar. Né? Respeitar o processo de cada um. Né? Verdade. E, padre, nós já estamos caminhando para o final do bloco, mas antes eu gostaria que o senhor falasse sobre os rituais, né, de morte. A gente pode pensar que lá na Ásia nós temos também, tem a morte, mas a gente faz, as pessoas fazem uma oração e deixa lá a comida favorita dele, tem aquela questão da morte também lá no México, né? Como que seriam esses rituais de morte, na sua opinião? As sociedades, as culturas, elas têm vários rituais. Né? Tem culturas que enfrentam a morte de forma mais alegre, mais festiva. Tem culturas que são mais introspectivas. Tem culturas que oferecem alimentos para os mortos, porque acreditam que esses mortos continuam vivos na sociedade. Né? Então, não tem certo nem errado. Não tem. É uma questão cultural, uma questão social. Não existe... São processos de rituais. Né? A resposta mais certa ao problema da morte é esse. Não existe, porque cada cultura e cada sociedade vive de uma forma diferente, né? De uma forma mais festiva, de uma forma mais introspectiva, de uma forma mais triste. Então, depende muito de como... Até que no Brasil, né, às vezes a gente vê assim, a pessoa foi um sambista, aí o pessoal toca uma música, né? Exatamente, faz um velório mais alegre, né? Por exemplo, nos interiores, né, os alimentos, né? Às vezes transforma a morte numa experiência gastronômica, de alimentos. Então, isso depende da cultura. Não existe um padrão certo e errado. E vale lembrar também que antigamente tinha as mortes dentro de casa. Exatamente, as pessoas eram veladas em casa, né? Antigamente as pessoas morriam em casa, hoje elas morrem nos hospitais. Então, de certo modo, houve uma dessocialização do tema da morte. Se antigamente a pessoa morria em casa, circundada de familiares, de amigos, hoje ela morre na solidão nos hospitais. Sim. Né? Então, houve um processo de desfamiliarização e de dessocialização com o tema da morte. Ô, padre, a gente já está realmente indo para o final. Queria pedir para o senhor dar uma mensagem. Então, hoje é um dia muito emblemático para a igreja, Sexta-feira da Paixão. O senhor deixar uma mensagem nesse dia que a gente está lembrando a morte de Jesus também, a crucificação, para acolher todos esses cristãos católicos também que hoje estão nessa data. Jesus padeceu uma morte horrenda, porque a morte de cruz na época de Jesus era uma morte repudiável. Mas a fé cristã, ela oferece uma vida que vai para além da morte. Que a morte não é o apagar das luzes em definitivo, que a morte não é o ponto final. A fé cristã não termina na Sexta-feira Santa, nós vamos até a Páscoa. E a Páscoa significa que Jesus Cristo venceu a morte. Ele desceu ao mundo dos mortos, ele experimentou a morte na sua radicalidade, mas ele superou a morte, né? Porque Deus o ressuscitou. Né? Então, nesse dia que tem um caráter mais enlutado, né, pela morte de Jesus, você crê que ele também vai ressuscitar. Perfeito. Nós recebemos, gente, o padre Renato. Muito obrigada pelo seu trabalho. Parabéns, viu? Bem, pessoal, olha, fique com a gente, sempre seguindo o nosso Instagram, na Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial e a Rede Catedral, né, Juliana? É, isso mesmo. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima Semana Santa para você, né? Vamos aí aproveitar essa Sexta-feira da Paixão, fazer uma grande reflexão. Afinal de contas, o processo é esse, né? De evolução e de aprendizado e de levar essas lições para a nossa vida. Fiquem com Deus. Domingo também, um ótimo domingo de Páscoa para todos vocês. Vale lembrar que segunda-feira estamos aqui ao vivo também, é feriado, mas estamos juntos, tá? Por favor. E olha, gente, vem aí o Rede Notícia com Leonardo Apolinário e Nikele Fonseca, que vai trazer mais detalhes sobre a programação da Semana Santa. Muito obrigada e um ótimo fim de semana. Até segunda. Até segunda.